Deixa eu falar uma coisa. Boa tarde para todas vocês. Aqui a dona Rina já chegou e já previu o que eu ia falar. Uma coisa incrível. Ela é vidente. Hoje... Não, olha, por acaso, eu estou contando para você. Sim, eu sei, já entendi. A senhora sabe o número da loto, da Mega, lá para a gente fazer. Vamos. Passou agora Shavuot. Em Shavuot tem um personagem fantástico. Davi. Ele, na realidade, ele se chama David. David Amelech. Nós hoje vamos conhecer esse personagem e eu vou contar para vocês quase tudo sobre David Amelech, que é uma coisa interessantíssima. E eu começo, nós vamos falar várias coisas, vamos falar que ele, na realidade, é o maior compositor que já teve, é o rei de como a gente tem que saber rezar, e é realmente aquele que personificou a capacidade de fazer techuvá de uma maneira fantástica. Vamos entender como que ele nasceu e até como que ele chegou a ser rei, e a partir dele vão vir todos os outros reis, inclusive Melech Mashiach, se Deus quiser, rapidamente em breve. Adam Arishon, ele nasceu, primeiro homem, ele vai cometer o pecado, em função disso daqui, ele ia viver a vida toda. Em função do pecado, Deus estabelece que Adam Arishon não vai viver para sempre. Ele coloca um limite nos anos e ele vai viver 1000 anos. Isso é o limite. Adão e Eva. Adão e Eva. Ele estava então previsto para... Não, só estou agradecendo que nós não vamos até 1000. Não é, você está enganada. É um erro a senhora falar isso daqui. Mas sim, Adam Arishon, ele ia viver 1000 anos. E antes dele, inclusive, falecer, chegou Deus e mostrou para Adam Arishon todas as gerações que iam ter. Tudo, do começo da humanidade até o final. Um filme. Hoje dá para entender isso muito bem. Você pega um vídeo e mostra. E de repente Adam Arishon fala, pera, e ele vê uma alma tão brilhante, tão luminosa, e essa alma está prevista para viver só 3 meses. E aí ele pergunta, como é possível uma alma tão brilhante, tão fantástica que nem essa? Como é que ela pode viver só 3 meses? Falou, olha, esses são os meus cálculos e é assim que eu faço. Adam Arishon interveio e falou, sabe o que? Eu estou disposto a doar 70 anos da minha vida para essa alma. E aí ele vai dar 70 anos para essa alma e efetivamente David Amelech vai viver 70 anos. Ele vai nascer no dia de Shavuot e vai morrer no dia de Shavuot. Por isso que é recomendado que se leia os Tefilim no dia de Shavuot. Por isso que se lê a Megillat Ruth, porque Ruth é a bisavó de David Amelech. E agora nós vamos entender de onde que ele veio. Primeiro eu preciso falar para vocês que em qualquer lugar está a presença de David Amelech. Por exemplo, qualquer loja maçônica, que seja em Yehudi, não Yehudi, qualquer coisa, sempre ao entrar tem um versículo. Hine matov umanaim shevet ahim gam yachad. Qualquer que seja, vocês podem perceber que 90% das traseiras de caminhão tem um versículo do maior compositor que já existiu dos Tehilim, que é David Amelech. Hashem é o meu Senhor, nada me faltará. Isso daqui só é um versículo do Tehilim. Olha só, aqui nós temos aqui pessoas que conhecem. Ele foi o grande compositor do Tehilim, que é uma obra de arte que a gente vai entender agora certas coisas. Eu quero então primeiro entender por que Adam Arishon deu 70 anos
para David Amelech. Por que será? Pois saibam vocês. Ele previu, talvez. Mas ele previu o quê? Era uma alma. Mas por que ele vai dar 70 anos da vida dele? Previu que vai ser uma pessoa. Ótimo, sim. E Pode ser que ia ser a descendente de Ruth, vai ser um escutem bem, porque ele percebeu que esta alma tinha a capacidade de fazer o tikkun, o conserto do erro que Adam Arishon fez. Por isso, Uau! interessa. E aí, sim, dá para entender exatamente. Ele pegou e deu 70 anos. A prova é que nós vamos ver daqui a pouco que David Amelech, ele fez um erro e ele vai se redimir de uma maneira muito diferente que de Adam Arishon. Mas eu quero contar para vocês de onde que vem a raiz de Adam Arishon, de David Amelech. E é uma raiz muito confusa, muito confusa. O antepassado de David Amelech é Yehudá. David Amelech é da tribo de Yehudá. E como que Yehudá vai ter uma descendência? Ele vai ter descendência através de uma relação um pouco esquisita. Ele vai ter uma relação com sua nora, que é Tamar, sem saber que era a própria Tamar. Ele vai ser induzido a ter essa relação sem saber, e depois vamos voltar a isso daqui. Mas então é um pouco obscuro, porque não é uma relação realmente totalmente clara e nítida. Esse é o lado do pai. Então vai ver depois, ela vai ter uns filhos, Tamar, e esses filhos são gêmeos, e vai dar descendências da tribo de Yehudá. E ele é da tribo de Yehudá. E do outro lado, nós vamos ter uma coisa ainda mais estranha ainda. Nós vamos ter Lot. Lot é o sobrinho de Abraham Avinu. Vai ter o acontecimento de Sodoma e Gomorra, e a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E só Lot e suas duas filhas, em resumo, vão sobreviver. Quando elas sobrevivem, as duas filhas percebem e acham que elas estão sozinhas no mundo. Então elas falam, acabou o mundo. Então elas, num ato de bondade para a humanidade, elas embebedam, dão vinho para Lot, e uma noite uma vai e tem relação com ele, e a segunda noite embebedam de novo e dão vinho, e aí a outra filha vai com ele, e vão nascer duas crianças. Um se chama Moab e outro se chama Amon, de um incesto, de uma filha indo com o pai. Então, e olhem só, e aí esse Moab vai seguir, vai ser um povo que vai ser os Moabitas, e nesses Moabitas vai acontecer uma mulher, que vai ser Ruth a Moabiá. Ruth a Moabiá, ela é descendente dessa relação incestuosa. Ou seja, nós temos dois lados muito estranhos. E não só isso, como Ruth, ela também vai tomar a iniciativa e ela vai ir com um homem chamado Boaz. Boaz. Por que eu estou contando isso para vocês? Vou dar uma coisa nova para vocês agora que vocês nunca o escutaram. Nesses três acontecimentos que eu acabei de contar para vocês, Tamar com Yehudá, a filha de Lot com Lot e Ruth com Boaz, quem tomou a iniciativa da relação? Foi sempre a mulher. Que incrível! Normalmente é um homem que toma a iniciativa numa relação. O que será que aqui nesses três casos a mulher é que tomou a iniciativa? E o que tem a ver com Shavuot? E aí vocês têm que entender uma coisa fantástica. Toda semana se lê uma coisa que se chama Shir HaShirim. Shir HaShirim é escrito por Shlomo Amelech, que é o filho de David, e que conta a história de um homem e sua mulher, tá certo? E na realidade é considerado
que é uma história de amor, mas não é. É a história de Hashem casando com Am Israel. E nós somos a noiva. Am Israel é a noiva no caso do relacionamento com Hashem. Para você entender que no nosso relacionamento com Hashem, quem tem que tomar a iniciativa somos nós, a noiva. Uau! Você tem que aprender desses 3 casos, uma coisa genial. Agora vai ter uma coisa mais estranha ainda. Isso eu preciso explicar para vocês. Ruth vai ter um filho e vai ter um neto, e esse neto vai se chamar Ishai. Ishai é um homem correto e fantástico. E ele vai ter 7 filhos e mais um. Tem mais um. E mais um. Sim. 7 filhos e mais um. A dona Rina já entendeu por que eu estou falando isso. Sim. Eu vou explicar melhor. Vou explicar melhor. Como? Opa, Não, olha, a mesma mulher. Maintenez-vous calme. Maintenez-vous calme. Porque a gente viu que agora está tudo muito obscuro em relação a Davi Amelech, certo? Yehudá, Lot, Boaz. Estamos na época do rei Shaul. Estamos na época do rei Shaul. E Shaul, ele tinha que acabar com um povo que era o povo de Amalek. E ele acaba cometendo o erro e não mata o principal, o chefe. Em função disso daqui, Deus decide que ele não vai ser mais rei e ele manda o profeta Shmuel ir procurar um novo rei. Ele fala, mas onde que eu vou? Eu não vou. E, finalmente, ele é levado na casa de Ishai. E na casa de Ishai, ele vai lá e tinha lá um dos irmãos de Davi Amelech, que era grande, bonito. Ele falou, é esse que é o rei. E aí, Shmuel tinha um azeite que ele ia ungir o novo rei, tá certo? E quando chegou, Hashem falou para ele, não é ele. E ele viu que inclusive o azeite não estava se manifestando. E passou pelos outros 7 filhos de Ishai, e todos não eram. E Hashem falava para o profeta Shmuel, escuta, não olhe só a aparência, você tem que olhar o interior das coisas. E ele está lá, ele fala, bom, então não é aqui. E aí, o Navi Shmuel, ele chega e pergunta para o pai, para Ishai, escuta, você não tem outro filho? Ah, nós temos um sim, mas ele levou para o rebanho, ele é um pastor. Mas ele não precisa. Pequeno. Não, a estrutura dele era pequena. Oui, mais une minute. Rina, retiens-toi. Maintiens le contrôle de la bouche et de toi. Escutem bem, porque é fantástico, eu quero explicar isso para você. E aí, por que eu falei que é 7 mais 1? Porque Davi Amelech, ele era considerado um filho que a gente não tinha certeza que ele tinha nascido do pai de Ishai. Por quê? E eu explico para vocês. Ele ficou sem um tempo tendo relações com a mulher dele. E a mulher pergunta... Uma pergunta. Claro. O Davi Amelech era uma coisa duvidosa, mas ele sabia que ele era um filho legítimo. Um minuto. Você está me perguntando, vamos ver. Não. Saibam vocês. Não. Eu vou explicar por que, vai ser fantástico. O que aconteceu? A mãe, a mulher de Ishai não podia mais, não estava mais engravidando, não estava tendo mais filhos. Então o que ela fez? Ela fez que nem Abraham. E ela deu a sua serva para que Ishai fosse com ela. Só que na noite em que ele iria ir, quem acabou indo de verdade foi a verdadeira mulher. Mas ninguém ficou sabendo. E ela ficou grávida. Então acharam como é que é possível? Deve ser um filho, talvez, ilegítimo. E assim ele foi considerado. Assim ele foi considerado pelos irmãos, pelo pai, e agora
chega um momento fantástico. Chega um momento fantástico em que o profeta Shmuel pergunta: escuta, você tem mais um filho? Falou: temos, mas ele está no rebanho. Falou: tragam ele aqui. E na hora que ele traz, Shmuel, ele vê que é um menino pequeno e que é vermelho. E parecia inclusive como Esav. Esav é um criminoso. Ele falou: mas não pode ser ele que vai ser. E Hashem falou de novo: olha, não olhe as aparências. Chegue, e quando ele vai para querer ver se pode ser ele o rei, nesse momento acontece um negócio genial. O azeite pula fora da garrafa e unge David Amelech. Uau! E agora eu explico para vocês. Neste momento, eu faço uma pergunta para vocês: um filho ilegítimo poderia ser rei? Não, certeza que não. Nesse momento, então se revelou. E aí, o próprio David Amelech entendeu que ele era legítimo. E não só isso. Ishai, ele viu isso e sabe o que ele falou? Vocês sabem o que ele falou, Ishai, nesse momento que ele viu? Porque ele achava que tinha um filho ilegítimo. Ele falou a seguinte frase: Even ma'asu abonim hayetá lerosh pinah. É o que a gente fala no Hallel. Even ma'asu abonim hayetá lerosh pinah. É assim, conhece isso? Sim, o que quer dizer? Eu vou explicar, calma. Calma, je ne vais rien te cacher, Frida, je ne vais rien te cacher, tu vas savoir tout. Even ma'asu abonim. Tu sei que alguém sabe o que quer dizer em hebraico? Even ma'asu abonim. O que é? A pedra que Os construtores, sei lá. Ma'asu. Even ma'asu, que foi desprezada pelos construtores. Even ma'asu abonim hayetá lerosh pinah. Passou a ser a pedra fundamental onde todo o edifício vai ser construído. Uau! E Shai falou isso. E aí vai chegar David e vai falar também. Uau! De Hashem veio essa revelação, que são os 4 versículos que a gente fala do Hallel repetido. É Ishai falando, é David Amelech falando, e vai ser os irmãos falando, e depois todos juntos falando, todos entendendo que agora ele é legítimo, é um rei legítimo. E agora nós entendemos uma coisa genial. Tudo foi feito de uma maneira que é Basseter. Até a hora H, ninguém imaginaria que David poderia ser rei. Não só o rei, David Amelech. É uma coisa em que dele todos os outros reis vão vir. É uma coisa genial para a gente entender em relação a isso daqui. E temos que entender, ele vai ter um coração fantástico. Vai ser um homem pequeno, mas muito bonito. Dizem que os olhos deles refletiam todas as cores que tem no arco-íris. Também, que tinha uma coisa muito profunda. E David Amelech, a palavra David, é uma palavra que chama-se um palíndromo. Sabe o que quer dizer um palíndromo? Palíndromo é uma palavra que pode ser lida de frente para trás e de trás para frente e é o mesmo nome. David pode se ler, é Dalet, David, Dalet, Vav, Dalet. Tá certo? E você pode inverter, porque os dois Dalet se invertem e se dá David. David, para vocês terem uma ideia, tem um valor numérico. Dalet vale 4, Vav vale 6 e Dalet vale 4. Dá o valor numérico 14. Vocês sabem que 14 são também um número de falanges que a gente tem numa mão. A palavra Yad se escreve Yud Dalet. Por que se escreve Yud Dalet? Quanto que vale Yud Dalet? 14. Sabe por quê?
Porque se você pegar a tua mão, cada um desses dedos tem 3 falanges. Estão vendo aqui? 1, 2, 3. Aqui também tem 3, aqui também tem 3 e aqui também tem 3. Aqui, 3 vezes 4 dá 12. E aqui quantas falanges tem? 14. Yad, porque a mão tem 14. E nós vamos entender uma coisa genial. Vocês sabem que uma das características principais, porque estava escrito, que David HaMelech, ele nasceu em Shavuot e faleceu em Shavuot. Quando a gente faz Havdalah, a gente pega uma coisa que se chama um kos. Tá certo? Kos. Kos, o valor numérico da palavra kos é 86. Tá bom? Vocês sabiam? Porque você tem o Samer, você tem o... Como é que é? O Raf, Vav e Samer, que dá 86. O Samer é 60, com o Raf 20, com o Vav 6, 86. 86, o Kos é colocado aonde? Na mão. Tá certo? Que é nas 14. Agora, 86 é um número interessante, que é o número Elohim. A palavra Elohim vale 86. E é o nome de Hashem do rigor máximo. Por isso que quando a gente faz o Kiddush, Shabbat, sexta-noite, sábado de manhã, a gente não quer esse rigor máximo. O que a gente faz? A gente coloca 3 gotinhas de água para você fazer com que todo esse julgamento seja mais doce. Não, vamos adocicar. A água representa Rahamim. Então você pega e se coloca. Já vou voltar para David HaMelech. Agora tem um momento que quando vai ser a Havdalah, quando a gente faz a Havdalah, vocês sabem se a gente coloca água ou não? Não coloca, não pode colocar, é proibido. Por quê? Eu vi alguém colocar gelo dentro do copo. Isso não tem problema nenhum. O gelo não é por causa de água, é que você pode colocar, se faltar qualquer coisa para o copo estar cheio, porque ele tem que estar cheio o copo de Havdalah, você pode colocar uva, pode colocar gelo, pode colocar o que você quiser, e se quiser para gelar o vinho, você pode colocar o gelo, mas não é água, tá certo? Então, fantástico. E por que na Havdalah não se coloca água? Porque a separação da Havdalah, a Mavdil ben Kodesh lechol, tem que ser total. Não pode ser um pouquinho Hali Yoshua. Hali Yoshua quer dizer, deixa um pouquinho, deixa para lá, não. A Mavdil ben Kodesh lechol, o ben Israel leamim, é total. Você não pode colocar. Agora, quando a gente faz a Havdalah, que é uma coisa interessantíssima, a gente chega e faz Kos Yeshuot Esah, Shem Hashem Ekra. Isso daqui na realidade está escrito que quando chegar a vinda do Mashiach e que vai ser o Olam Abba, vai ser David HaMelech que vai pegar esse Kos e que vai ter o direito de falar ele. Mas tem uma coisa genial, não sei se vocês têm esse hábito ou não. Quando a gente pega e fala a Berachá de Boré Peri Agefen, o que a gente faz? Olha. Na Havdalah, não senhora, não olha, eu venho sempre, a gente olha. Tomar o vinho. Na hora. Fica rindo. Sim ou não? A gente ri. Você fala Boré Peri Agefen, e tem que rir. Sabia disso? Não. Então a partir de agora, escute a Havdalah na Havdalah, e eu explico por quê para vocês. Por quê? Porque David HaMelech, ele sabia que ele ia morrer num dia que ia ser um Shabat. Porque ele sempre estava lendo. Então ele, no Shabat, ele ficava 24 horas estudando Torá. Quando você estuda. 24 horas. E o fato que você está estudando Torá, você está protegido. Então, cada vez que chegava o momento da Havdalah, ele sabia que tinha mais 7 dias. 7 dias de vida para ele poder fazer mais mitzvot com Hashem. Então, ele dava uma gargalhada.
Por isso que nós fazemos isso. Uau! Você sabe por que eu estou aqui? Havdalah é uma coisa genial, que a gente vai falar dela agora, para vocês saberem. Então, isto que é o motivo pela qual a gente ri nesse momento. Chega David Amelech e vai te falar mais uma coisa assim, em relação a tudo que vai ser da Havdalah. Havdalah, eu faço um pequeno parênteses para vocês entenderem, é uma coisa que se chama o mapa do prazer. Por que é o mapa do prazer? Porque ele é onde que a gente usa nossos 5 sentidos. Eu pego, coço e ponho na minha mão, e eu tenho o tato. Depois eu vou ter o paladar, que eu vou falar Borei Peri Hagefen. Depois eu vou pegar o Bessamim. E o Bessamim, o cheiro. Por que eu cheiro? Sabe por que eu cheiro? Interessante, né? Durante o Shabbat, nós temos uma coisa que se chama uma Neshama Yeterah, uma alma suplementar. E na hora que acaba o Shabbat, essa alma sai. E para que não seja ruim para o próprio corpo, a própria pessoa, eu preciso compensar isso com algo que também tem aqui do chá. Também tem aqui do chá. E por que então eu cheiro? E agora vocês vão entender. Porque quando Adam Arishon pecou, eles usaram todos os sentidos. Havá pegou a fruta, comeram a fruta. Adam escutou Havá, o que ela falou? Come a fruta. Olharam a fruta, mas não cheiraram a fruta. O único órgão que é o mesmo que de Adam Arishon é o olfato. Nosso olfato é igualzinho a Adam Arishon, única coisa que sobrou. E a gente quer lembrar este que é Adam Arishon. Nós queremos voltar a Adam Arishon antes do erro, antes do pecado. Tanto é que depois que a gente pegou, a gente também vai escutar. Vamos escutar várias coisas, vamos falar Amavdil Ben Kodesh Echol, e também vamos fazer uma coisa. A gente vai pegar agora. Opa, Rav, tudo bem? Daí, mano. A gente vai pegar e vai fazer. Vai pegar e vamos acender a vela. E o que a gente vamos fazer na frente da vela? Hein? O que a gente faz na frente da vela? Olha só, olha, tá vendo o que ela faz? Vocês não fazem assim? O que a gente faz? O que você falou? Boré Moraes, tá certo? Mas o que eu faço? O que eu olho? Os dias da semana. Eu vou explicar melhor. O que a gente vê e tem que ver é a luz da vela se refletindo nas unhas. Nas unhas. Eu sei que é refletindo nas unhas. Então eu pego assim e eu tenho que fazer assim e eu tenho que ver a reflexão. Por quê? Eu falei para vocês que tudo é que a gente quer tentar voltar ao nível de quem? De Adam Arishon. Saibam vocês que Adam Arishon, antes do pecado, era um ser translúcido. Ele era feito inteiro de unha. Inteiro. Era um homem inteiro de unha. Inteiro de unha. E quando ele pecou... Não tinha pele, hein? Não tinha pele. A pele, eu vou explicar bem, não tinha pele. A pele, vou explicar, quando uma pessoa ela faz alguma coisa, a pele é uma vestimenta que veio esconder o pecado. A pele veio, então só sobrou. Olha, é muito estranho a gente ter isso aqui. Não é uma coisa normal. Você ter isso aqui. Você colocar uma luz aqui, ela transparente, passa. E a costela? Escutem bem. Costela é um osso de dentro, não é uma pele por fora. Escutem bem. Aqui nós temos o que a gente quer, que a gente possa voltar a ser um ser translúcido. E aqui nós entendemos umas coisas que David Amelech vai fazer várias coisas para conseguir ser aquele que vai sim fazer o tikkun de Adam Arishon. E agora vou andar um pouquinho mais para vocês saberem uns negócios interessantes.
Nós vimos que ele veio de uma maneira estranha, e saibam vocês que a mesma maneira nós não vamos saber quando o Mashiach vai chegar, vai ser de uma coisa também que vai ser de repente, descendente de David Amelech, uma coisa que não é simples você saber. E David Amelech, ele resolveu fazer uma coisa que são os Tehillim. Os Tehillim de David Amelech têm uma potência tão grande que não tem uma pessoa na vida que não tenha feito um Tehillim no momento de desespero. No não existe. momento De desespero. Ah, Se tem uma pessoa doente, se está com problema de dinheiro, se está com problema de relacionamento, vocês vão... E essa potência é tão grande, as pessoas não têm ideia, que se a gente soubesse usar bem os Tehillim, podia servir que nem uma receita. A pessoa está com dor de cabeça, Tehillim 23 mais 24 e talvez 82. Minuto. Está com problema disso? Tehillim. O Tehillim, ele passa a acompanhar o homem desde que ele nasce. Todas as mães e as avós estão fazendo o Tehillim na hora do parto. E o homem é acompanhado na hora que ele vai ser enterrado, também sendo lido o Tehillim. o Tehillim deve ser lido de uma vez aos poucos, todo dia. Eu vou explicar bem. Não tem regra. Para Tehillim, é o único livro, eu vou explicar bem, que não tem regra. Por exemplo, eu não posso ler a Torá em português. Não vai ter sentido. Eu posso ler para entender o que é, para traduzir, mas eu não posso ler a Torá na frente. Agora eu posso ler o Tehillim em qualquer língua. Eu posso ler em português. O importante é eu entender. Vai fazer o efeito. Talvez não é todos exatamente o mesmo efeito, mas é uma coisa interessantíssima. Além disso daqui, tem só uma pequena restrição de não ler isso à noite, de não ter Tehillim. Mas eu vou explicar por que Desculpa, na hora do desespero, acho que falam que pode. Sim, na hora do desespero você pode qualquer coisa. E em Shavuot também pode. Tá certo? Exatamente. Não pode, na não. hora de quê? Eu tenho dúvida, eu não sei te falar se Shabbat pode, eu não tenho dúvida. Eu tenho um pouco de dúvida, para vocês saberem. Sexta-noite. Não, mas Shabbat durante o dia, todo dia, você tem. Até Não, eu ouvi falar, não é que eu leio, mas eu ouvi falar que pode sexta-feira à noite. Só no Mas- Shabbat poder ler à noite? Eu não sei, ela me perguntou, eu não sei. Eu sei que em momentos de dificuldade, sim, pode ser lido à noite, em Shavuot pode ser lido à noite, e eu não sei lhe falar sobre Shabbat, eu depois verifico e eu chego e eu falo para vocês. Não Tá bem? falaram que depois de meia-noite você pode ler. Tá bom, talvez, eu não sei direito. Porque fica o dia seguinte. Agora eu quero explicar uma coisa para você. Quantos livros de Tehillim tem? Alguém sabe? São 5. Cinco São 5. livros, sim. Os 5 livros de Tehillim, para você saber que é o correspondente dos 5 livros da Torá. Sim. E como é que eu falo um Tehillim? Como é que às vezes ele começa? Ele começa com a palavra Mizmor. Bereshit. Não, Bereshit é a Torá. O Tehillim, Tehillim. ele começa Mizmor de David Mizmor, tá certo? Nem todos. Sim, mas Sim, o grande... você tem razão. Que Mizmor? Que Mizmor você está lendo? Ela falou 23. O outro que Mizmor? Tá certo ou não? Certo. Mizmor de David. Sim. Por que você está espantado, dona Tony? Porque o que eu vou explicar agora é top of the top. C'est la crème de la crème. Mizmor. Alguém sabe de onde vem a origem da palavra Mizmor? Esmirar. Tipo canção. Esmirar, canção. Poderia ser esmirar, mas a verdadeira origem dessa palavra hoje virou cântico por causa da palavra Mizmor. A palavra Mizmor, Quer dizer, ela não quer dizer canto, ela se transformou em canto porque faz parte do Tehillim. Mas a origem da palavra Mizmor é de uma palavra em hebraico que se chama lesamer. Lesamer, sabe o que quer dizer? Podar. 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 Quer dizer, quando eu vou podar as árvores. O que é? As árvores, elas, por exemplo, agora, vocês viram, teve um tempo aqui, eles foram podar as árvores. Porque a árvore, às vezes chega um momento e chega cheia de ervas daninhas.
ervas que prejudicam o crescimento da árvore. Então é obrigado você podar a árvore, que assim, apesar de ser cortadas com alguns galhos, ela recupera uma energia, recupera uma força e ela cresce de novo. Pois saibam vocês que da mesma maneira que a árvore tem que ser podada para tirar as ervas daninhas, o que prejudica o crescimento, a nossa alma também tem que ser podada para que se extraia dela os pensamentos negativos, as ideias e tudo que você fez e de errado e que não te faz bem, e que você é bombardeado o dia todo por coisas que não valem nada. A qualquer momento que você pegue talvez o WhatsApp ou a televisão, você é bombardeada por coisas incríveis. Precisamos podar essa alma. Da mesma maneira que o corpo precisa de uma alimentação, a nossa alma precisa do mesmo, precisa ser podada para que ela possa se rejuvenescer, ser forte e crescer novamente, com a ligação e poder voltar a ter a luz, para poder ter uma ligação com a Hashem. Vou dar 3 dias sem telefone, sem WhatsApp, sem nada. Olha só, você vê? Não é fácil, mas 3 dias. a tua alma, ela agradeceu. Eu te garanto que tua alma agradeceu. Ela chegou e falou: uau, que bom. Esta que é a nossa coisa. E agora eu vou dar um passo para frente, um pouquinho mais delicado. Eu vou chegar ao que a dona Rina queria, que ela está ansiosa. Escutem bem. Imagina. Escutem bem. David Amelech, ele finalmente vai ser rei. E vai acontecer que ele vai lutar com um grande... Dá licença. David Amelech, quando ele matou Goliat, Um minuto, que estou fazendo. antes... Stanley Schwein. Eu estou acabando de falar. Eu estou acabando de falar. Perdão. Escutem. Eu não tenho paciência. Chega Shaul e ele vê que tem um filisteu, que é Goliat, que ele chega e começa a falar e realmente tentar fazer com que quem é que vai lutar comigo? Vamos ver se traz alguém, em vez de fazer uma guerra, quem ganhar vai dominar o outro povo, e realmente zombando totalmente tanto de Israel como de Hashem. E aí Shaul pega e fala: olha, quem for aquele que aceitar lutar com Goliat, eu inclusive vou dar a minha filha para ele. David, ele na verdade era um pastor. Quando ele viu que eles estão zombando de Israel, ele falou: sabe o que, eu vou lá. E ele vai lá. Sem armadura, sem nada. Esperem um pouco. Esperem bem para vocês entenderem. Aí ele vai. E aí está anunciado que vai ter a grande luta do século. A grande luta do século. E aí os filisteus se preparam. E Goliat vai com uma armadura especial, com uma espada fantástica. E ele está lá. E ele vai enfrentar quem? Davi. Quando? Ele viu. Quando chegou, ele pegou, ele viu o Davi. Sabe o que ele fez? Numa mão. Não, escutem bem. Tirou o capacete. Ele estava com a máscara. Tirou. Então ele pegou, ele não atirou, ele levantou a viseira para ver direito. Quem que é? Neste momento, escutem bem, neste momento David pegou a sua arma, que era com uma pedrinha, tipo com um estilingue, e girou, e strac! E a pedra veio bem onde que a viseira estava aberta. E nesse momento, ele cai no chão, Goliat, e a viseira fecha, e ele está lá, deitado. Ele está lá deitado, mas está vivo. E David tem que matar ele. Só que a armadura que ele tinha, não tinha como matar ele. Só que Goliat tinha
um escudeiro. Alguém que ia e que levava as flechas, as armas. E esse escudeiro, ele se chama Uriá. Uriá Ahiti. Uriá o Hiteu. E aí, chega Davi Amelech. Davi não era Amelech ainda, ele chega lá e ele pega a espada de Goliat, mas ele não tem como, a armadura não deixa. E aí, toda a armadura tem um segredo. Tem um segredo. Então ele chega e fala para Uriá, fala, escuta, me dá um segredo. Fala, como que eu vou te dar um segredo? Não vou te dar um segredo de jeito nenhum. Me dá um segredo. Aí Uriá, que sabia que Davi ia ser uma pessoa importante, fala, há uma condição. Eu quero fazer parte do povo judeu. E aí Davi Amelech fala, tá bom, eu aceito, tá combinado, certo? Me dá o segredo. Mas Uriá chega e fala, eu quero uma condição também. Eu quero poder casar com uma mulher Yehudiá. E chega Davi Amelech e fala, claro, está concedido. E aí ele pega, e está nesse momento o Goliat se mexendo já, se ele levanta, acabou. Nesse momento, então, Uriá dá o segredo, ele abre a viseira, abre onde que é a armadura, e ele pega a espada e clac! E ele mata Goliat e mostra a cabeça para todo mundo. Só que chegou Hashem e falou, sabe o que? Você agora concedeu para Uriá, para ele ser Yehudi. Não só isso, você concedeu que ele vai poder casar com uma mulher de Israel. Para você, as mulheres de Israel são pouca coisa, se oferece para qualquer pessoa. Saiba você que vai ser tua mulher, que vai ser dada para ele. E vai ser dada para ele. Era sagrada para Davi. Eu estou satisfazendo aqui a dona Irene, que está jubilando. Escutem bem. Aí, efetivamente, Uriá da Hiti vai ser Yehudi e ele vai casar com uma mulher. E essa mulher se chama Bat-sheva. Essa mulher se chama Bat-sheva e Davi Amelech, ele percebe que esta mulher, ele tem desejo. Não, ainda não sabe o que é. Ele tem desejo por ela. Ele tem desejo por ela. E ele vai fazer com que tudo aconteça. E agora eu não quero julgar Davi Amelech, e a gente não pode julgar, com que Uriá Hiti vá no fronte da guerra e ele vai morrer e ele vai ficar finalmente com Bat-sheva. Um minutinho. Eu vou dar agora a palavra para a dona Rita. Pode falar já, pode falar já. O Poeso contou para a gente que quando o soldado vai na frente, ele tem um divórcio. A parte disso, ele voltou. Sim. Uriá voltou. Ela está falando assim que efetivamente todo soldado que ia na guerra, ele obrigatoriamente ele dá um get. Ele dá um get para a mulher, sabem por quê? Porque se ele não voltar para ela ser considerada, para ela não ser uma coisa que a gente chama aguná. Uma mulher aguná é uma mulher que a gente não sabe o que aconteceu com o marido, e enquanto não se sabe, ela não pode fazer mais nada, ela fica presa, ela fica aguná. Aí, e esse é o ponto que eu quero explicar para vocês. Uma obra da vida dele pediu perdão para Hashem, que ele pecou. Ainda não chegamos nisso, vamos chegar agora. Vou chegar. Então, aqui nós vimos que ele acabou fazendo e ele acabou ficando, na realidade, com e vai vir um profeta e vai falar, escuta, sabe o que? Ele conta uma pequena história para Davi. O que você acha? Tinha um rei que ele tinha cheio de ovelhas. E tinha uma ovelha do lado, uma pessoa, um fazendeiro que só tinha uma ovelha. E ele foi e pegou a ovelha desse outro. O que você faria com ele? Nesse momento, Davi Amelech chega e fala, o quê? Que coisa incrível! Ele tem que ser condenado. E nesta hora o profeta fala, é isso que você fez com Uriá Hiti e com Bat-sheva. E agora, este é o ponto. Ele vai fazer o tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, quando Deus chegou e falou para ele, quem? Como que você comeu dessa fruta? O que ele falou? É a mulher que me deu.
em vez de assumir e fazer teshuvá na hora, que era a chance que ele tinha, por isso que Hashem pergunta, ele não fez isso. E na hora, David HaMelech, nesse momento, ele falou, não, eu pequei, eu fiz. E realmente ele personifica neste momento a teshuvá total que existe em relação a isso daqui. Personifica totalmente. E ele vai fazer essa teshuvá. Agora, nós vimos que ele personificou isso. Eu vou contar uma história à parte em relação a isso daqui, porque eu falei que Shaul HaMelech tinha oferecido também a mulher, a filha dele, para casar com David HaMelech. Só que quando David HaMelech, ainda não era HaMelech, ele venceu Goliat, a fama de David foi muito grande, muito maior que o próprio rei Shaul. E aí o rei Shaul, ele ficou com muito ódio de David HaMelech e queria matá-lo. A vida de David HaMelech não foi fácil. Desprezado pelos irmãos, de uma origem que a gente não sabe direito. Shaul quis matar ele. Nós vamos ver que o filho dele vai querer depois matar ele também. Ele vai passar uns momentos difíceis. Mas nesse momento aqui, Shaul chega e fala, olha, eu não vou dar minha filha para ele. E ele pega um homem. E esse homem se chama Palti Ben Laish. E ele chega e fala, Palti Ben Laish, você vai casar com minha filha. Você vai casar com minha filha. E Palti Ben Laish casa, mas ele sabia que essa mulher era de quem? Ele sabia que era de David. Sabe o que ele fez? Ele pegou, e quando estavam na cama, que eles iam estar juntos, ele pegou uma espada e shlac, fincou ela no meio da cama e falou para a mulher, aquele que passar de um lado para o outro será transpassado por essa espada. Logo depois, no Tanar está escrito Paltiel. Ele chamava Palti Ben Laish, passaram a chamar ele Paltiel. Colocaram no sufixo o nome de Hashem, que é ele, que nem Daniel, Shmuel, Michael. Paltiel. Uau, por quê? Porque ele colocou a espada. A pergunta é, qual a diferença de colocar a espada? Eu vou dar uma aula para vocês mais genial que existe na atualidade agora. Estou falando super sério. Ele não poderia chegar agora, Palti Ben Laish, e falar para a mulher, escuta, querida, a gente casou, mas você sabe que você é de David, a gente não vai fazer nada. Podia fazer, né? Vem aqui Paltiel e ensina para a gente. Quando você toma uma decisão, se você não concretizar esta decisão com uma ação, ela não tem força praticamente nenhuma. Se a pessoa decide que vou parar de fumar e só fala, não faz nada. Mas se você pega e rasga o cigarro, se uma pessoa não quer mais ver televisão e joga a televisão, se uma pessoa quer começar a fazer as coisas e toma a decisão, ela começou a fazer a coisa e isso tem consistência. Vem Palti Ben Laish e explica, tá aqui a espada, tlac! Eu posso e vou mudar. Nós vimos aqui um negócio genial. E agora eu vou contar, não tem mais tempo, vou contar para vocês praticamente um pouco o final. A gente viu que na realidade, e fizeram a pergunta, ninguém sabia que ele era realmente legítimo, David. Quem era a única pessoa que sabia que ele era legítimo? A mãe. A mãe! Por que a mãe não falou? Por que a mãe não falou? Olha assim, aconteceu isso. Ela não falou. Ela não falou porque ela conseguiu fazer uma das coisas mais difíceis, que é uma pessoa que vai ser considerada e vai ser acusada sem razão, ela humilhada consegue manter o silêncio. É uma das coisas mais difíceis que tem. Uma pessoa que está humilhada. Uma vez teve um casal que não tinha filhos, foram no Rav Kanievski, já fazia 10 anos. E aí o Rav Kanievski falou, não posso te ajudar. E chegou o marido, falou, olha, eu não vou sair daqui se você não me der uma brachá que eu vou ter filho, eu não vou dar. E o Rav Kanievski falou assim, eu não posso, eu te garanto, eu não tenho essa força. Então o senhor tem que me ajudar de uma maneira ou outra. Chega o Rav Kanievski e fala, sabe o quê? Separar. Quando você achar uma pessoa
que humilhada vai conseguir manter a boca calada, pede a brachá, que com certeza essa vai funcionar. E aí o marido, ele começa a ver e não vê nada. Até que um dia ele está num casamento. Ele está num casamento e tem os homens na mesa, e entra uma pessoa e se dirige a uma das pessoas da mesa e começa a falar, e você seu, e começa a falar isso, xingando ele disso, de ladrão, de nonadão, disso, e começa a falar, e você, e você, e você, e o outro começou a levantar para poder responder, quando o marido dela falou, escuta, por favor, não responde, por favor, segura. O cara falou, o que é isso? Uau! E ele finalmente consegue segurar, e o cara, depois que estava lá, tinha gritado com ele, sai. E aí o marido explica, você conseguiu se segurar? Eu preciso de uma brachá de você. Eu preciso de uma brachá agora sua. E ele dá uma brachá, e um ano depois tem uma criança que nasce. A força de você se manter calada, quando a cidade toda pode estar falando mal de você, tem um valor fantástico. Vocês têm que saber o que a gente aprende isso daqui, efetivamente, da mãe de David Amelech. E no final da vida dele vai ter uma coisa fantástica que a gente vai guardar como um final bonito. No final, aos 70 anos, que ele morreu com 70 anos, como vai acontecer que ele vai morrer? Ele vai morrer porque ele estudava o tempo todo Torá. Ele sabia que ele ia morrer no Shabat, e é por isso que a gente ri. Mas sabia que com 70 também ele sabia? Não. Que é o Shabat. E o que vai acontecer? Então todo Shabat, no final do Shabat, mas enquanto o Shabat, o que ele fazia? Ele estudava. Aí um dia ele está lá e vai ter uma árvore que vai cair, e ele vai ser distraído, e nesse momento que ele vai parar de estudar, realmente vão levar ele na hora certa. Mas quando ele estava velho, ele começou a ter uma coisa que chamava, ele tinha frio. Ele tinha frio e acharam para ele uma mulher para poder esquentá-lo. Ele não fazia nada com ela, só para esquentá-la. Neste momento que ele estava doente, os filhos, um que chama Adoniá, ele vai ter dois filhos com problemas, um que chama-se Adoniá e outro vai ser Avshalom. Avshalom vai querer matar o pai, e Adoniá, ele vai se proclamar rei no lugar do pai, e ele tem seguidores, e aí David Amelech está doente, e Adoniá é o rei, já fazem várias coisas. O que o outro quer derrotar ele? Você vai ter um problema em relação à mulher que ele tinha, outra coisa, e ele vai acabar morrendo de uma maneira trágica, pegando ele era muito bonito, tinha um cabelo lindo, que andando a cavalo pegou na árvore e morreu. Agora, e Adoniá agora está se nomeando rei. Só que tinha uma coisa, vai ter duas pessoas que não estão gostando dessa cena. Uma pessoa é o profeta Natan e outra pessoa vai ser Batsheva. Então o profeta Natan chega e escuta, nós temos que ir falar com David. Ele vai falar com David, o que é? Você proclamou alguém para ser rei? E entra também Batsheva, porque Batsheva, por que ela estava chateada? Porque prometeu para ela. Porque David Amelech prometeu para Batsheva que o filho dela, que era Shlomo, ia ser rei. Isso que eu te falar, não, o filho dele não era filho dela, que Batsheva. Qual? Não. O filho de quem? É filho de outros, ele tinha vários filhos, de várias mulheres. Então, ele podia casar com várias mulheres. Não, sim, falando que isso que ela sim. falava com... Então, ela estava chateada, porque não era o filho dela, ia ser que ia ser. Então, ela chega e ela fala, mas você proclamou, estão falando que tem aqui um rei, você proclamou que outra pessoa, você tinha me prometido que ia ser realmente o meu filho. E o rabino, e o profeta Natan também fala, e nesse momento, a gente aprende a origem da brachá. A origem da brachá é o que eu vou contar para vocês agora. Saibam vocês que cada vez que você vê essa situação, você tem que correr e pedir uma brachá. Por exemplo, você tem uma noiva, a gente não pede uma brachá para a noiva? Tem um homem que é sandar, você não vai pedir brachá para ele? Aquele que fez morrer, você vai pedir. Você vai ver, cada coisa você vai ter e você vai pedir brachá. E a origem da brachá deste momento é desse episódio que eu vou contar agora para vocês. Batsheva está lá, e ela fala, mas como? É meu filho Salomão que ia ser. David Amelech, ele senta na cama com as forças que ele ainda tem e fala, eu garanto para você que quem vai ser rei vai ser Shlomo. Você vai ver, teu filho Shlomo.
Nesse momento, cheio de alegria, Batseba, ela pega e grita com todas as forças: David, Melech Israel, Hai Vekayam! Uau! Até hoje a gente fala isso. Uma pessoa que dá uma brachá no momento de alegria, com certeza vai ter realmente efeito. Você pode pegar qualquer pessoa alegre e você vai pedir para ela uma brachá, uau! Certeza absoluta que ele vai ter. Nós falamos de um personagem fantástico, vale a pena a gente seguir os Terrilim e ser alegre o tempo todo. Agora entendi porque o Sindá, todo mundo pode para pegar o Exato, você já tem tudo. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Muito obrigada. Opa. Obrigada. Aprendemos várias coisas, hein, hoje, hein? Eu aprendi tudo, nunca não sabia nada disso. Fora os nomes, Muito bom. nossa, quem mandou nunca estudar? Né? Nunca é tarde, nunca é tarde. Está estudando. Muito bom. Você falou que Uriel se converteu. Uriah. Uriah. A gente não tem conversão. Até agora, Sim. a gente não aceita a conversão. Sua pergunta é muito importante, mas a verdade é que Uriah se converteu de verdade. Ou seja, o que a gente faz? A gente não é que a gente não aceita a conversão. Eu vou explicar melhor. A gente dificulta ao máximo a conversão. A gente não quer a mistura. Escuta bem que eu vou te falar. Deixa eu apagar isso.